Pessoal, há alguns dias começou a circular em rede social uma notícia dizendo que a exposição a plástico na vida fetal provocava autismo. Enfim, isso é uma coisa muito curiosa, muito estranha. Eu fui atrás do artigo original para poder entender de onde tinha vindo essa história. Bom, esse artigo ele foi publicado agora em maio de 2024, foi publicado numa revista muito importante, que é uma revista que se chama Nature Communications, e é um artigo, eu vou colocar aqui para vocês verem, para quem quiser ler o artigo, ele é um artigo extremamente complexo, eu demorei 3 dias para ler o artigo e para tentar entender o que estava escrito ali. É um artigo que a compreensão vai depender de um conhecimento de genética, de epigenética e de metabologia também. Enfim, o que eu vou fazer aqui é pegar o miúdo do miúdo do miúdo, o resumo do resumo do resumo e explicar para vocês de onde veio essa história de que a exposição de mulheres a plástico aumenta o risco de autismo no feto. Tentar dar uma explicação geral. Bom, primeira coisa, existe uma coisa que se chama bisfenóis. Esses bisfenóis que são tratados nesse artigo aqui são compostos químicos sintéticos que são utilizados na fabricação de peças de plástico, de tudo que é de plástico. Muito bem, o que foi descoberto, o que foi relatado nesse artigo aqui, e na verdade é fruto de uma sequência de pesquisas que já vem acontecendo há alguns anos, que a exposição fetal a bisfenóis, ou seja, que quando uma rata, um camundongo fêmea, é exposto a bisfenóis durante a gestação, isso aumenta o risco de que aquele camundongo, o feto, o camundongo que vai nascer, apresente alterações comportamentais semelhantes ao autismo. E qual é a explicação genética disso aqui? Qual que é a explicação metabólica? Esses bisfenóis, eles aumentam a metilação do gene da aromatase. Isto é um fato real. Aumentando a metilação do gene da aromatase, isso diminui a expressão química celular da aromatase, porque aumentou a metilação do gene. Só que a aromatase, sabidamente, ela está relacionada à sinalização dos processos estrogênicos no cérebro dos mamíferos, de uma forma geral. Então, a aromatase está relacionada à sinalização de estrogênio. Então, o que é exposto nesse artigo aqui? Que esta alteração na aromatase, desencadeada pela presença dos bisfenóis, provocaria uma alteração na sinalização de estrogênio. E essa alteração na sinalização de estrogênio teria um efeito epigenético, alterando a função de neocórtex frontal, alterando a função de algumas áreas do hipocampo desses mamíferos e alterando o funcionamento de partes específicas do córtex temporal e do córtex parietal. Isso é o resumo do que está naquele artigo, tanto da parte epigenética como da parte metabólica. E aí, o resto do artigo ali, ele diz o seguinte: se isto for verdade, então se isto for um fato, ou seja, se essa cadeia que começa com os bisfenóis, passa pela alteração metabólica da aromatase e chega na alteração da sinalização do estrogênio, realmente aumenta o risco de autismo, então haveria uma possibilidade de que uma suplementação de um ácido específico, que é o ácido 10-hidroxi-2-decenoico, esse ácido 10-hidroxi-2-decenoico, ele está relacionado ao bloqueio deste fenômeno, ao bloqueio dessa cadeia de eventos. E nesse caso, o bloqueio desta cadeia de eventos bloquearia este risco aumentado de autismo. E aí vem a questão aqui, que eu acho mais perigosa, que eu já ouvi falando também em rede social, que é o seguinte: esse ácido 10-hidroxi-2-decenoico, ele é muito encontrado em alguns produtos de abelha, em algum tipo de mel de abelha. Então, teoricamente, se essas mulheres, se essas ratas, camundongos fêmeas, fossem expostas a uma quantidade adequada do ácido 10-hidroxi-2-decenoico,
haveria um bloqueio, uma diminuição de risco do nascimento de ratos com alterações neurológicas compatíveis com o autismo em seres humanos. Isso, pessoal, então está publicado, vou colocar de novo aqui a revista e o artigo, está publicado agora em maio de 2024 na Nature Communications. Quem tiver interesse, pega o artigo inteiro para ler, mas eu já vou te dizer que é muito complexo o artigo. Mas para quem de fato estiver estudando o transtorno do espectro do autismo de uma forma mais profunda, é de leitura obrigatória.